muitos deles nós já lemos. Esse canal ele se propõe a trazer vivências diversas, falando também das profissões e da vida de cada um. E hoje nós temos o prazer de te receber aqui, Michele. Que coisa linda! Obrigada por ter Prazer aceito o em meu ter todo convite. meio. Obrigada a você por ter me convidado. Imagina, é um prazer, tá? Para fazer. Aliás, eu já tinha feito esse convite há um tempinho, a gente estava organizando aí Verdade. nas agendas, mas que bom que você aceitou. E agora, e hoje a gente vai ter, todos nós teremos um imenso prazer aqui de te ouvir falar sobre a sua profissão, sobre a sua atividade, suas atividades, sua vida, né, de um modo geral. Como é que você Sim. chegou a ser tradutora? Quais os prazeres que você tem? Quais são os desafios? Quais são as lições aprendidas? O que que você recomendaria para quem gosta, né, dessa área? Muito bem, Sim. sejam bem-vindos todos aqui entrando. Pessoas queridas, Aragão, Carlinhos. Muito bem, gente. Cleide, obrigada, Tati. Tati é tua amiga, né? Mas olha, Eu já sejam ouvi aqui bem-vindos. algumas Aqui é com amigas, a carinho que Tati, a nós recebemos Cleide. vocês. Eu vou passar a palavra para a Michelle para que ela se apresente e fale um pouquinho dela. Mi. Então, tá bom. Eu sou Michele, né? Eu sou tradutora, já há quase 20 anos que eu trabalho com tradução, mas não foi a minha primeira opção, de carreira, né? Primeiro eu fui professora e depois que eu entrei para a tradução, né? Além disso, tenho dois filhos, uma filha de 16, um filho de 10, né? Maravilhosos, os amores da minha vida. E uma das coisas boas da tradução foi que me possibilitou ficar perto deles, né? Poder estar sempre do lado deles, acompanhando a educação deles, já que é uma profissão que permite o home office muito antes da pandemia vir e o home office virar moda, né? Eu já trabalho em home office há 20 anos, né? Então, isso foi muito bom, que me Uhum. possibilitou estar perto dos meus filhos, né? Mas então, o que você quer que eu fale? Quando teus filhos nasceram, você já era tradutora? Já fazia tradução? Você trabalhava com tradução? Já. Já, né? Eu fui professora, a professora foi a minha primeira carreira, né? Foi a minha primeira escolha, que eu fiz essa escolha lá com 15 anos, que na minha época ainda tinha o antigo curso normal, e eu entrei, fiz o curso normal e me apaixonei pela educação. E aí, quando eu terminei o curso normal, fui convidada para trabalhar na escola em que eu trabalhava, em que eu estudava, aí comecei a trabalhar lá e fui fazer pedagogia, que foi a minha primeira opção mesmo. E aí fiz várias habilitações dentro de pedagogia, fiz psicopedagogia e era minha paixão. Fiquei em sala de aula durante 10 anos. Né? Primeiro trabalhava com os pequenos, depois comecei a trabalhar com os maiores. Realmente muito apaixonada. E aí, no ano 2000, que entrou na verdade, primeiro a revisão na minha vida. E como que entrou? A minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, né, para quem não sabe, e a minha irmã fez faculdade de letras com habilitação em tradução. Ela fez faculdade realmente de tradução. E no ano 2000 ela foi trabalhar numa editora, para trabalhar com livros de informática na Uhum. época. E aí ela chegou para mim e falou assim, Michele, eu estou precisando de um profissional que a gente chama de copy desk, que é um profissional que precisa saber muito bem o português e o inglês. Uhum. Você quer que eu te treine? Na época eu tinha as minhas noites livres. Eu trabalhava, dava aula de manhã e de tarde e tinha as noites livres. Eu falei, Uhum. vamos tentar. Eu tinha feito o curso da cultura completo, sempre amei inglês, sempre foi uma paixão minha e da minha irmã. Nós sempre adoramos, éramos aquelas alunas que íamos felizes para a aula de inglês, que brigávamos para falar, porque a gente realmente gostava muito. Uhum. E aí eu falei, então tá bom, vamos começar, vamos ver se eu gosto. E ela começou a me treinar para fazer esse trabalho de copy desk, que é um trabalho que é o quê? Depois que o livro é traduzido, é a primeira revisão que é feita nele, e é uma revisão em que você precisa comparar com o inglês, para ver se foi tudo traduzido, se não tem nenhum salto de tradução, se não tem nenhum erro de tradução. Então eu Uhum. precisava saber o português muito bem, porque eu precisava corrigir os erros de português,
mas precisava saber o inglês muito bem, porque eu precisava pegar erros de tradução, às vezes tinha alguns saltos de tradução que eu precisava traduzir, e ela foi me preparando para isso. Aí fiquei 2 anos conciliando isso com o trabalho no colégio. Aí eu me casei e mudei de cidade. Então tive que largar o meu emprego, o colégio que eu já trabalhava há 10 anos, e aí eu resolvi não voltar a procurar empregos em escola, porque o trabalho como revisora já estava me pagando mais do que o que eu recebia dando aula. Então, eu falei, então, por uma questão financeira, vou deixar de dar aula. E comecei a trabalhar só com revisão. Senti muita falta no início, porque uma questão complicada da carreira de tradutora, de revisora, é que é solitário. Né? Eu estava acostumada a passar o dia inteiro no colégio, com crianças, adolescentes, outros professores, andando de um lado para o outro, dando aula, que eu amava dar aula, estar ali na frente, eu sempre gostei disso. Então, no início, eu senti muita falta, muita saudade de sonhar que eu estava dando aula, mas aí eu pensei em voltar a dar aula, mas aí foram acontecendo outras coisas, problemas de saúde na família, tudo. Aí acabou que eu falei, então, vou fazer uma pós-graduação em tradução, porque eu quero traduzir, não quero ficar só revisando. E aí eu fui para a PUC fazer um curso de pós-graduação em tradução, que eu adorei, conheci pessoas maravilhosas. E aí, quando eu terminei a pós-graduação em tradução, eu já tive uma chance, que a minha vontade era que eu revisava livros técnicos. A maioria de informática, mas tinha, algum dia de semana aparecia marketing, administração, economia. E aí, mas meu sonho era traduzir livros literários, né? Ficção, porque era o tipo de livro, é o tipo de leitura que eu gosto. Pode falar. Um instantinho, desculpa. O seu som está falhando um pouquinho. Não sei se você está longe do celular ou chegar mais perto do computador. Melhorou? Isso. Michele, está ok, aí eu não quero te interromper, mas depois você disse que você atualmente mora em São Paulo, mas você nasceu em Petrópolis, é isso? Isso. Eu nasci em Petrópolis, até quando eu casei eu fui para o Rio. Foi quando eu resolvi pedir demissão do meu emprego e ficar só como revisora. E aí quando eu fiz a pós-graduação em tradução já foi no Rio, foi na PUC do Rio. E aí meu sonho realmente era traduzir literatura ficção, né? Ficção, literatura comercial, né? E que era o que eu sempre fui fã, o que eu sempre gostei de ler. E aí eu dei uma sorte, às vezes a gente tem uma sorte de uma boa indicação, né? Que a minha irmã ainda trabalhava em editora, mas na parte técnica. E foi trabalhar com ela uma assistente que estava vindo da editora Record, que é uma editora muito grande, né, uma das maiores do Brasil, e que tem um selo de ficção, talvez até o mais forte até hoje. E aí ela me indicou para fazer um teste. Aí eu fiz o teste, passei, me deram o meu primeiro livro, gostaram, e aí depois disso eu fiquei traduzindo para a editora Record durante muitos anos, sempre livros muito gostosos de traduzir, livros de autores que eu tinha lido, por exemplo, Danielle Steele, que hoje em dia não está mais escrevendo, mas na época ainda estava lançando muitos livros, e eu era fã dela, então traduzia alguns livros dela, Sidney Sheldon, Henry Robbins, então também. Foi muito... Sidney Sheldon também. Então foi muito gostoso, porque era o tipo de livro que eu realmente gostava de ler, que eu consumia, e que eu passei a poder traduzir. Então foi muito gostoso. E aí eu fiquei anos traduzindo esse tipo de literatura. E aí, em 2009, eu comecei isso, eu fiz a pós em 2004. Em 2009, eu fui convidada para ir trabalhar na PwC, né? Uma das grandes multinacionais de auditoria, né? E aí eu fui. E aí, nesse momento, eu parei de traduzir os livros e comecei num novo desafio, que era traduzir para o inglês, porque geralmente os livros eu sempre traduzo do inglês para o português. Na PwC, 98% do trabalho é passar para o inglês, e são documentos da área financeira. Então, foi um desafio fazer
versão, exatamente. Nós chamamos de versão. E foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha trabalhado com parte financeira, com documentos, achava super difícil, mas me deram essa chance e eu fui. E foi muito bom, porque me abriu uma nova porta profissional. E aí eu fiquei trabalhando lá, eu fui em 2009, fiquei até 2013. Quando meu segundo filho nasceu, eu trabalhava na Price. Então, fiquei grávida, eu já estava lá, tive o Lucas lá. E quando o Lucas nasceu, lá eles tinham um sistema de híbrido para as mães, quando estavam voltando de licença maternidade. Uhum. Então, eu fiquei 6 meses de licença maternidade, mais 6 meses no sistema híbrido. Eu podia trabalhar de casa, eu acho que era 4 horas lá e 4 horas em casa. Quando terminou, foi ótimo, foi muito bom. Mas aí quando eu tive que realmente voltar para o tempo todo lá, aí já com 2 filhos, aí começou a ficar mais complicado. A questão do tempo, eram, né, os 2 filhos, que eu já tinha a minha primeira, que na época estava com 5 anos. Então eu resolvi pedir demissão da Price e voltar a trabalhar em home office para poder ficar mais com os meus filhos. Mas aí com isso acabou que eu comecei a trabalhar em home office, mas não voltei para os livros. Eu continuei trabalhando com o que eu trabalhava na Price. E que, financeiramente falando, na tradução, vale muito mais a pena você trabalhar com textos técnicos do que com textos literários. Paga-se muito mais, então, e melhor, digamos assim. Porque as editoras, às vezes, demoram muito para pagar e, geralmente, no mundo corporativo, os pagamentos saem mais rápido. Então, eu fiquei anos trabalhando só, fazendo o tipo de tradução que eu fazia na Price, mas eu comecei a fazer diretamente para os clientes. Né? Os próprios gerentes da Price começaram a me indicar para os seus clientes e eu comecei a fazer a minha rede de clientes. Né? Então, fiquei nisso há alguns anos. Aí, as crianças foram crescendo, foram começando a demandar menos de mim. E aí eu comecei a ver que eu tinha ainda um tempo, que esses documentos que eu traduzo, eles não têm uma demanda o tempo todo, são documentos periódicos. Aí eu resolvi voltar para os livros. Então, hoje em dia, eu estou trabalhando com as duas coisas. Eu voltei a traduzir livros de ficção, que eu adoro, e traduzir já alguma coisa de autoajuda também, estou passando por umas outras áreas, para algumas grandes editoras, traduzir para Intrínseca, para Somos, para Ciranda Cultural, para Arqueiro, já traduzi alguns livros para Arqueiro, alguns livros de aqueles romances de época, tipo Bridgertons, que também é da Arqueiro. Eu traduzi uma série parecida com Bridgertons e estou agora traduzindo uma segunda série deles também. Então, é super gostoso. E vou conciliando com os documentos, né? Então, esse é o resumo, né, da minha história profissional, primeiro como professora e depois como tradutora. Como tradutora, né? Michele, mais recentemente você tinha... me lembro que eu vi isso num livro, eu estava numa livraria e era uma série. Era um dos livros de uma série, ou era uma série, não me lembro, que estava lá a tradutora Michele McCullough. Sim, que série era essa? Talvez tenha sido esse que eu falei, que é uma série tipo Bridgertons, né? Que é uma série de romances de época. Isso. É tipo Bridgertons. Isso. Eu não traduzi Bridgertons, na verdade é uma série parecida com Bridgertons. Eu não sei se será que é melhor eu botar o fone com o microfone? Eu não sei. Tá. Vocês estão ouvindo direitinho o que a Michele está falando ou é só problema comigo aqui? Eu não sei. Será que eu boto o microfone? Eu posso colocar. Não. Tá falhando ainda? Tá indo. Tá. Vamos lá. Assim, então, só quando você faz assim, acho que quando você faz assim, se afasta um pouco, aí foge, né? Talvez o microfone do meu computador não esteja muito bom. Pode ser.
Tô vendo aqui que Tá ótimo. meu irmão entrou aqui. Ah, que legal, seja bem-vindo. Aí. Mi, então, a trajetória profissional hoje, então, você continua traduzindo tanto os livros, né, como também os termos técnicos. E Sim. a sua mudança de Rio de Janeiro para São Paulo não alterou nada na profissão? Continua tudo bem, indo tranquilo? Sim, não alterou nada, porque, como eu falei, né, eu trabalho já em home office muito antes da pandemia, né? Tem 20 anos. Eu casei em 2002 e foi quando eu comecei a trabalhar em home office. Então, fez exatamente 20 anos. E essa profissão sempre me deu essa possibilidade de trabalhar onde eu estiver, né? Então, até às vezes numa viagem, se um cliente me pedir para fazer alguma coisa, é só abro meu laptop e faço. Então, eu posso trabalhar realmente de onde eu quiser. Então, essa mudança para São Paulo não fez diferença para mim em termos de trabalho, né? E Quais são os uma maiores coisa que eu não desafios? comentei, Quais são os maiores não só desafios que uma você coisa tem? que eu Oi? a tradução, ela é uma profissão que a tradução é uma profissão que algumas pessoas veem como eu sei falar inglês e eu posso ser. Ah, mas não é assim. É, exatamente. Então, eu acho que é aí que está o desafio que as pessoas não veem. Primeiro, não adianta só saber falar inglês bem. Tem que saber escrever em português muito bem. Né? E que, infelizmente, isso não é todo mundo. Que, né, hoje em dia, nas próprias redes sociais, a gente vê em posts, são tantos erros de português, tantas pessoas que realmente não conseguem se comunicar tão bem, Expressar. se expressar bem na escrita no português. E na tradução você precisa saber muito bem português. Porque, principalmente no caso da tradução dos livros, eu estou pegando o livro em inglês, eu tenho que entender esse livro, mas eu tenho que reescrevê-lo em português, na nossa língua, usando toda a parte gramatical certa, ortográfica certa, né? Mas e que as pessoas também entendam, né? Então tem que ter uma coerência dentro do texto, né? Então isso não é tão fácil quanto as pessoas às vezes acham, né? Então eu acho que isso é um erro que as pessoas costumam cometer. E isso é muita gente chega para mim e fala, às vezes, uma tia, um amigo, um conhecido, às vezes me manda uma mensagem e fala, Michele, meu sobrinho acabou de voltar dos Estados Unidos e quer começar a traduzir para ganhar um dinheirinho, né? E a tradução não é isso, a tradução é uma profissão séria, Uhum. né? Então, para você fazer um trabalho bom, um trabalho sério, você tem que estudar português e tem que estudar inglês. Né? Então, eu acho que esse é um Uhum. desafio muito grande. Né? E a tradução também, um grande desafio da tradução, que às vezes as pessoas nem se tocam, é a pesquisa. A gente tem que pesquisar muito para traduzir. Né? Então, quando você pega, por exemplo, eu tenho o exemplo dos livros de época que eu estava traduzindo. Então, aparece, por exemplo, o nome de peças de roupa de antigamente, sabe? Então, o que eles usavam ali, qual os partilhos, os tipos de chapéus, ou do homem também, os tipos de calça, os tipos de sapato, que às vezes são palavras que nós não sabemos, nós não usamos mais. Então, isso tudo demanda pesquisa, muita pesquisa para você descobrir. Às vezes, descobrir o que é aquilo e depois descobrir como aquilo é chamado em português. Né? Então, o trabalho do tradutor, ele demanda muita pesquisa. A gente está sempre pesquisando. Tanto quando em livros assim, como às vezes termos, gírias, quando é alguma coisa técnica, os jargões da área, que às vezes a gente não conhece. Então, é um trabalho que demanda muita pesquisa. Eu estou sempre com várias abas do computador abertas, né, do navegador, sempre fazendo várias pesquisas, e pesquisas em dicionários, e pesquisas no Google e Wikipedia, e em vários lugares para a gente poder realmente descobrir. Mas é muito bom porque a gente aprende muita coisa também, né? Tem coisas que às vezes a Eu gente nem sabe que existem, né? E que
a gente vai descobrindo nessas pesquisas, né? E às vezes os livros Eu acho que também, deve por ser exemplo, no passado, fascinante. Eu acho que é deve ser fascinante. fascinante você ler o livro e Sim, traduzi-lo. Nossa, a gente já começa a viajar. Nossa, é muito bom. E a pessoa tem que ser muito séria, né? Para passar exatamente aquilo que o autor quis dizer e não aquilo que sim, ela está interpretando e quer dizer. Então tem que ser um trabalho muito sério. Eu, há muitos anos atrás, eu ainda tinha 23 anos, eu ganhei algum dinheiro com tradução, por incrível que pareça, viu? Mas naquela época, muito tempo atrás, mas não tinha, era diferente de hoje. Hoje você tem as redes e tal, e não tinha. O que que chegava na minha empresa para traduzir? Os textos, correspondências, né? Correspondências de fora, que vinham em inglês. E sei. que quem recebia lia, mas queria aquilo traduzido para poder colocar nos anais, ou, enfim. E aí pagava por fora. Eu era da empresa e recebia. Recebia por fora para Isso é traduzir. ótimo. E para mim era muito bom, porque eu ganhava um dinheirinho. Né? É lógico, Sim. depois foi mudando, isso foi mudando. Aí eu fui para outra instituição, eu fui secretária bilíngue, enfim. Mas, assim, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Hoje, se você me disser, você traduz? Não, nada. Nada. Eu leio, e não, se você me quiser para traduzir, pedir para traduzir alguma coisa, não. Não é, não é, as coisas mudam muito, né? Sim, E outra coisa também, sim. o português mudou muito, né? Bastante. Mudou. Semana eu Sim. estava vendo os acentos, eu estava fazendo um trabalho aqui, e acentuei algumas coisas. Depois eu falei, nossa, mas eu acho que já não tem mais acento. Aí fui pesquisar para ver, mas aí eu vi que não só aquilo, mas muita coisa mudou. Então há uma É, porque mudança. teve uma reforma ortográfica há pouco tempo. Eu não lembro o ano que aconteceu, mas teve essa reforma ortográfica que caíram muitos acentos. E assim, não foi há tão pouco tempo, né? Já deve ter pelo menos uns 5, 6 anos, né? É, sim, Sei lá, tem mais de sim. 5 Eu anos. acho que tem mais Mas assim, até. ou mais. Mas o fato é que já é difícil para as pessoas aprenderem o português normal, porque nós somos complicados, nossa língua é complicada, né? São muitos Sim, fonemas e tal. E, assim, com um nível de excelência, só estudando mesmo. Não é qualquer um, sim. não. Não basta passar pelo colégio, pela faculdade. Você tem que estudar muito, ler muito. E eu acho que essa é uma coisa que você influenciou bem a sua filha, Júlia, né? Porque ela lê bastante, né? Sim, sim, é uma leitora voraz, adora. Ela tem 16 anos, deve ter o quê? Uns 2 ou 3 anos que ela realmente pegou o gosto pela leitura e devora livros quando ela pode, porque às vezes o colégio não permite tanto, mas por exemplo, agora de férias, hoje mesmo ela falou, mãe, terminei aquele livro, já estou começando outro. E tanto é que os amigos já sabem, no aniversário dela ela ganhou vários livros. Aí agora ela está aproveitando para botar a leitura em dia agora nas férias, porque ela adora ler. As- E eu fico super feliz de ver isso. Meu marido também é um leitor, diferente de mim, cada pessoa tem a sua característica de leitura, né? Eu sou aquela leitora que começa a ler e não consigo parar. Se o livro está bom, eu vou virar a madrugada. O meu marido é aquele que lê de 5 em 5 páginas. Mas aí ele consegue chegar no final. Mas eu não consigo parar. Se o livro está bom, eu não consigo ler só 5 páginas. Eu tenho que continuar. É. Né? Mas o importante é ler. O importante é ler, porque do jeito que as coisas estão assim, celulares, não sei o quê, tão atrativo, mesmo os livros no digital, as pessoas não focam muito mais. Tem mil e uma distração, né? Então, Sim. são poucas as pessoas, quer dizer, não são poucas, tem muita gente que lê, mas assim, está cada vez havendo menos interesse, né? Ô, Michele, o que você diria quais são as lições aprendidas da sua carreira, da sua trajetória, e o que que você não faria novamente, o que que você faria mais cedo? Como você vê essa leitura da sua jovem idade? Já não tão jovem, né? Não sou uma mocinha mais. Ah, bem jovem. É, assim, a primeira lição, eu acho, a primeira coisa que eu tive que aprender quando eu comecei a trabalhar com revisão e depois
com tradução é a questão da disciplina, né? Porque você trabalha como autônomo, em casa, fazendo os seus horários, você tem que ser muito disciplinado, né? Porque a gente tem prazos para cumprir, você tem que entregar aqueles trabalhos. Pelo lado financeiro também precisamos entregar os trabalhos para poder receber por eles, né? Aham. Então, me ensinou uma disciplina que eu nunca tinha tido, assim. Eu nunca fui aquela pessoa, por exemplo, de estudar, de ficar horas e horas e horas estudando. Até porque eu estudei, eu sou da área de humanas, Aham. eu sempre tive mais facilidade, sempre era uma coisa que podia, era mais o entender do que o decorar. Então, eu nunca fui aquela pessoa de ficar horas e horas estudando. E com a tradução, eu tive que aprender essa disciplina de ficar horas em frente ao computador e de organizar a minha vida para trabalhar em casa e não deixar as outras demandas da casa e dos filhos atrapalharem, né? Isso é muito complicado, né? Durante a pandemia isso foi muito complicado, porque acabou que eu já trabalhava em casa, mas o meu marido não, os meus filhos iam para o colégio. E aí, de repente, aconteceu do meu marido também estar em casa, dos meus filhos trabalhar em casa. Então, o apartamento não era grande, você sabe, né? Não tínhamos, chegou uma hora que nós não tínhamos nem computador Uhum. para todo mundo, que as crianças não precisavam de computador antes. E passaram, então, aí, de repente, a demanda de todo mundo dentro de casa e mais a minha demanda profissional. Então, essa disciplina eu acho muito difícil, sabe? E não tem ninguém cobrando, né? O cliente te manda um trabalho de 2 dias para fazer, uma semana, né? Depende do tamanho do trabalho. Mas não tem ninguém te cobrando. Eles vão te cobrar no dia. Se você não mandar, eles vão te mandar um e-mail, mas não tem um chefe, alguém, ó, e aí, tá fazendo? Como é que tá? Então, tem essa Uhum. disciplina. Então, isso é uma coisa que eu sinto como um aprendizado que eu tive que ter durante esses A anos, né? Uma pandemia. das coisas que a tradução me ensinou, né? E a pandemia eu tive que pegar esses anos que eu já tinha de disciplina e de trabalho em casa e adaptar para a família toda dentro de casa, né? Que aí foi um pouco mais Uhum. complicado, porque geralmente Imagina. eu trabalho em casa sozinha. Vai, as crianças vão para a escola, o marido vai para o trabalho e eu fico em casa sozinha, né? Mas É. a Num disciplina de não ritmo, né? de deixar. E eu acho que É, falhou agora quando você falou. é. Não, o que eu falei é o seguinte, num ritmo, você já vem num ritmo, vinha num ritmo e de repente na pandemia tudo mudou. Porque a casa que tinha o Sim, silêncio, que te permitia um certo nível de concentração, de repente não só não tinha mais esse nível de concentração, com uma série de distrações também, né? Porque sim. não, as demandas internas, a vontade de estar com eles, de sair, de, sei lá, Sim. mil coisas, né? Sair não, porque vocês nem estavam saindo, ninguém estava saindo, né? Só a Pedrinha. É, exatamente. E você Mas, fala de arrependimentos, talvez de ter feito alguma coisa diferente. Eu acho que eu não teria, assim, um arrependimento que eu tenho é de ter parado de traduzir livros em determinado momento. Que aí depois, para eu me reinserir nesse mercado, foi mais difícil, sabe? Tem, por exemplo, a Record, que era minha grande cliente, eu não consegui voltar a traduzir para lá. Então, eu tenho esse arrependimento de não ter, de ter parado de traduzir os livros. Isso, eu uhum, acho que se eu não tivesse parado, teria sido melhor para mim. é, assim, tudo na vida acontece como tem que acontecer, né? Então, Sim, parou, talvez tivesse sido melhor ou não, ninguém vai saber. Quem que está aí perto? é. Que está Não, não tem perto de... ninguém aqui perto, não. Não, as crianças estão Ah, em outros cômodos. pensei que era o Márcio. Não, Então, acho que ele até chegou, mas acho que não entrou aqui, não. tá. Bom,
Então, assim, não é, a gente olha para trás e vê que muitas coisas poderiam ter sido diferentes se as decisões tomadas pudessem ter sido diferentes. Mas as coisas fluem como elas têm que ser, né, Michele? A gente não adianta Sim. ficar sentida pelo que não foi feito e tem que ficar muito mais agradecida pelo que foi feito. Quer dizer, você continuou, você Com teve a certeza. oportunidade de outros aprendizados, você hoje já tem outras frentes, né? Que não só saiu só Sim. da tradução dos livros, mas também faz com trabalhos técnicos. Se aperfeiçoou e essa pessoa linda e maravilhosa, uma super mãe de família, uma super esposa, uma super amiga, uma super profissional. Você está de parabéns, viu? Tenho muita admiração por você, eu já lhe disse isso antes, reforço aqui. Essa nossa live, eu te agradeço muito por ter estado conosco. Sei que o marido chegou, você já tem outras demandas aí, a gente não vai te perder. Reservei esse tempo para você. Você sabe, quando eu reservo para você, eu reservo. E eu te agradeço muito, viu? E eu queria saber das pessoas que estão aí conosco ainda, se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para a Michele, alguma curiosidade. Sim. Enquanto eles escrevem, se alguém for escrever, é só acrescentar que até você colocou lá na artezinha, que colocou que eu também sou escritora, Ah, né? sim. Que na verdade é uma nova porta que eu estou abrindo agora, né? Depois que eu comecei a traduzir, eu comecei a gostar de escrever, eu fui aperfeiçoando o meu texto, né? E Uhum. eu nem era uma pessoa que achava que eu escrevesse muito bem. Mas na tradução, assim falava, porque na tradução o texto não é meu, o texto é de outra pessoa, né? Aí a primeira vez que eu tive um contato de escrever textos meus, eu nem sei se eu já te contei isso, Pedrinha. Quando a Júlia nasceu, a minha primeira filha, o meu marido trabalhava no Jornal Globo, na parte online. E eles foi naquele, não só tinha um tempo da parte online, mas eles estavam abrindo um portal dentro do site sobre crianças, sobre maternidade. E aí, a editora do site, que era amiga do meu marido, me convidou para escrever um blog. Eu estava já quase para ter a Júlia. Aí ela me convidou para escrever um blog sobre, chamava Mãe de Primeira Viagem, sobre Ah, que ser legal. mãe de um bebê, tudo. E aí eu comecei a escrever esse blog, realmente sem muita pretensão. Mas o blog foi um sucesso muito grande. Foi Que um legal. projeto que foi pelo Jornal Globo, né, era no site do jornal, né, que na época era o Globo Online, e que era para durar 3 meses e durou 1 ano e meio. E eu tinha várias leitores. Eu cheguei até a ser reconhecida em shopping, na rua, das pessoas chegarem e falaram, você que é a Michele, a mãe de primeira. Então foi o primeiro contato que eu tive de escrever textos meus e que foram muito bem aceitos, porque eu abri o meu coração ali de toda a questão, os medos da maternidade, os desafios, os obstáculos. Então foi muito legal isso. E aí, depois eu parei de escrever, assim, textos meus. E aí, ano passado, durante a pandemia, eu comecei a fazer terapia e comecei a escrever algumas coisas e mostrava para minha terapeuta. E ela foi a grande incentivadora para eu começar a escrever, porque ela falou, Michele, você escreve muito bem, você tem que escrever, você tem que escrever. E aí ela começou a me incentivar, e aí eu escrevi meu primeiro livro, ele já está todo escrito, mas para a gente lançar são várias reescritas, várias revisões, várias, né? Então, uma pessoa já leu, foi a minha irmã, que leu não só como leitora, mas como editora, porque ela também é editora. Agora estou com uma segunda pessoa lendo. Uhum. E, quem sabe, eu consigo, esse ano, é uma das minhas metas de 2023, conseguir publicar o meu Publicar. livro. Que Pelo menos maravilha. Que maravilha. pela Amazon, mas é uma das minhas metas para esse ano. Que maravilha. Isso aí. Eu acho que quem já faz traduções e versões já tem um processo criativo bem encaminhado, viu? Não só pelo que lê, pelo que ouve, mas pelo que escreve, mas também pela vida, né? Pela experiência de tantos livros aí, você passando por suas Sim, mãos e você tendo que dar vida a eles, né? sim, é verdade. Já foram.
Eu nem sei quantos livros, mas mais de 50 com certeza. Pois é, eu tenho certeza que seu livro vai ser um sucesso. Vou querer Tomara. ler logo que você lançar. Ah, pode deixar, com certeza. É, Talvez até o, antes. ó, é, Silvio César. Boa noite, Silvio. Tudo bom, querido? Querido, meu primo querido. Se você, claro, quando o livro sair, ixi, nós vamos gritar bastante. Vamos, com Obrigada por vocês certeza. estarem conosco. Obrigada, Michele. Vou deixar para você se despedir, mas já quero deixar aqui um abraço muito grande para todos. Obrigada por entenderem o objetivo do canal, que é um canal muito mais de vivências mesmo, para trazer situações diferentes de vida, dos mais diversos níveis. Quando a gente entende como a vida ela é diversificada, porque muitas vezes a gente fica no mundinho daquilo que a nossa visão e que a nossa capacidade alcança, e quando a gente tem um leque imenso de possibilidades na vida, né? Em todos os sentidos. Eu não Verdade. estou falando aqui de profissão, não. Eu estou falando até de vivências. Quando você vê uma pessoa com muita dificuldade e que ela conseguiu vencer aquelas dificuldades todas. E eu trago aqui pessoas de todas as áreas, com experiências de doenças, sejam físicas, sejam mentais, sejam atividades profissionais, o que for, nós não temos, nós não seguramos. A gente vai avançando, porque eu sei que quando você consegue atingir uma pessoa, eu considero que já é um senhor ganho. Então, esse é o papel do Sim. canal Catarse Psique. Essas nossas lives ficam gravadas, elas ficam aí no Instagram, também vão para o YouTube. E é isso, gente. Eu agradeço muitíssimo, Michele. Você foi fantástica, acho que esclareceu bem, foi bem objetiva. Eu ia ficar vasculhando mais para saber de onde você nasceu, como nasceu e tal, mas eu acho que até perdeu o sentido, porque você foi direto ao ponto, e é o ponto certo, né? Que é o ponto onde você passou por tudo que tinha que passar, né? E se casou, teve filhos, tal, e mantém a sua vida profissional aí, que é uma baita profissional e que nos ensina cada dia mais. Beijo no seu coração, a palavra é sua. Beijo carinhoso para todo mundo. Michele, pode se... Eu que te agradeço, Pedrinho, por ter me chamado. Você sabe que com um convite seu eu sempre aceito. Que você é uma querida minha, muito, muito mesmo, amiga do coração. E fiquei muito feliz de vir aqui, poder, de alguma maneira, esclarecer, contar a minha história. E como você falou, se eu tiver esclarecido alguma coisa para uma pessoa que planta uma sementinha de uma ideia, poxa, é um caminho legal, posso seguir, o que é isso, que às vezes as pessoas nem sabem direito, né? Uhum. E na própria tradução, nem falei sobre, mas tem várias áreas, tem vários caminhos para a pessoa seguir, né? Então, fiquei muito feliz de poder vir falar sobre isso aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos aí, Ana Beatriz, Carmélia, Silvio, Carlinhos, meu Deus, tanta gente querida. Patrícia, obrigada. Lica, muita gente querida. Seu irmão, né? Acho que é o Nath. Vera Maria, N, Isabel Loureiro, muita gente que passou por aqui. Olga, Arthur. Sim, e uma outra amiga minha aqui também, a Rani. A Rani, ó, tá aqui. Janaína, Isa, tá Henrique, Tati, Jaqueline, Cleide, meu Deus. Muita gente querida, muita gente. Só tenho que agradecer, viu? Olha, um beijo no coração de todos, um beijo, Mi. Que Deus te abençoe, um beijo para cada uma da sua família aí. Tchau para todos. Você também.